Olá pessoal! Vocês sabiam que existem centenas de tipos de ácido hialurônico? O ácido hialurônico é aquele que a gente usa para preencher lábio, para preencher maçã, para fazer a famosa, harmonização facial. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença que existe entre esses produtos. Então, além de diversas marcas que existem no mercado, ainda existem diversos tipos de ácido hialurônico de cada marca. Então, as marcas que eu mais utilizo hoje são a marca da Galderma e a marca da Allergan, que são o Juvederm e o Restylane. A linha Juvederm existem uma série de ácidos hialurônicos com diversas densidades diferentes, onde a gente utiliza cada um para um tipo de preenchimento. Por exemplo, a gente tem aqui, vou pegar da marca da Restylane, que é Galderma. A gente tem o Lift. O Restylane Lift, ele é um material denso, um material duro. A gente vai colocar ele profundo. Eu quero que ele dê volume, que ele projete, que ele defina o rosto. Então eu vou usar para fazer um top model look, para projetar um mento, que é o queixo, para poder definir um ângulo de mandíbula, mas não consigo usar ele em todos os pacientes, porque ele é tão duro, tão denso, que eu preciso de uma pele mais espessa, de uma pele mais grossa para poder cobrir ele. Senão ele vai ficar feio embaixo da pele. Ele vai ficar pontudo, ele vai ficar marcado. Então eu preciso de uma pele mais densa em cima que possa cobrir esse material. Eu não consigo, ou tem gente que consegue tudo, mas eu não consigo utilizar esse material, por exemplo, num lábio. O lábio eu prefiro usar materiais mais macios. Existe um material da Restylane específico para lábio, onde ele vai ser um material mais suave, ele não vai dar aquela projeção de bico de pato, ele vai se integrar mais com o lábio, então ele vai ficar aquele efeito mais fofo, um lábio mais macio e não um lábio duro e projetado. Além disso, a gente ainda tem linhas finas, olheiras ou outros locais mais delicados onde a gente precisa de um material ainda mais fino, mais fines, Então a gente tem materiais bem delicados, como o Volbella, como um Fines, como um Refine, enfim, tem outros materiais de outras marcas que a gente utiliza então para fazer pequenos acabamentos, para fazer um detalhe na olheira, para fazer um contorno de lábio, para fazer umas linhas ao redor de lábio. Então a gente tem material para todos os tipos de problemas, digamos assim. E nós temos também o Skin Buster, que é uma linha de ácido hialurônico extremamente delicada, que não tem ação de preenchimento, ela tem uma ação de hidratação. A gente vai aplicar, diferente dos preenchimentos, a gente aplica microfrações, gotículas, Então a gente aplica em diversos pontos do rosto para que esse ácido hialurônico atraia a água para essa pele e melhore a hidratação, melhore o viço e então o aspecto da qualidade dessa pele. A gente pode aplicar nas mãos, no colo, no pescoço, na face, enfim, aonde a gente quiser melhorar essa hidratação. Muitas pacientes me perguntam se o ácido hialurônico tem ação de estímulo de colágeno. Então, ele não é especificamente um bioestimulador de colágeno. Porém, já tem trabalhos que mostram que após a aplicação do ácido hialurônico, a gente vai ter sim um leve estímulo de colágeno. Mas a gente não descarta o uso do bioestimulador caso a gente precise usar o ácido hialurônico. São coisas diferentes. A gente normalmente pode
repor volume com ácido hialurônico e estimular colágeno com um bioestimulador de colágeno. Outra pergunta frequente: quantas seringas eu preciso para preencher o meu rosto? Até trouxe umas seringuinhas aqui vazias, que a gente não pode desperdiçar. A gente tem em cada seringa 1 ml. 1 ml são 20 gotinhas de água. Então, a gente pode dizer que uma colher de sopa tem 20 ml. Né? Então, quantas seringas dessas a gente precisaria para encher uma colher de sopa? Aí a gente precisa avaliar o quanto a gente tem de perda de volume, o quanto essa paciente precisa modificar ou, né, fazer uma harmonia, uma harmonização dessa face para poder calcular. Hoje a gente sabe que pelo menos umas 4 a 6 doses a gente consegue devolver a estrutura da face e fazer algumas correções. Então, paciente que queira fazer tratamento com uma seringa de ácido hialurônico, 2, a gente no máximo vai conseguir devolver, às vezes, um pequeno, fazer um lábio ou às vezes fazer alguma correção pequena. Mas se quiser fazer estrutura de face, principalmente ângulo de mandíbula, a gente precisa de uma quantidade bem maior. Um ângulo de mandíbula, a gente pelo menos precisa, no mínimo, 2 de cada lado, se precisar pouco, se precisa muito, às vezes de 3 a 4 de cada lado. Né? Então, varia muito a quantidade de paciente para paciente. E outra dúvida frequente é se eu posso usar a mesma seringa que eu usei para botar na minha maçã, eu posso colocar o restinho no meu lábio? Depende, né? A gente, aí eu digo que vem a arte do preenchimento, porque o preenchimento não é só fazer uma boa técnica, é saber também escolher o material adequado para cada local que a gente vai preencher. E não só cada local, porque tem pacientes que precisam no mesmo local de um material diferente do que outra paciente naquele mesmo local. Então, o preenchimento é uma arte. A gente precisa saber conhecer os materiais que a gente tem, avaliar o caso da paciente, né, o caso do paciente e poder saber onde a gente pode colocar esses materiais. A maioria das vezes eu não vou conseguir, por exemplo, usar o material da maçã num lábio, ou às vezes o material da olheira na ponta do nariz, que a gente pode também fazer uma elevação da ponta do nariz. Então a gente tem que calcular um material para a região adequada. Por isso também às vezes a gente precisa usar mais doses, porque a gente tem que usar materiais diferentes em locais diferentes. Então, pessoal, espero que eu não tenha dado um nó na cabeça de vocês, mas é importante sempre procurar profissionais, então, habilitados e que trabalhem com os melhores materiais, porque com certeza assim vocês terão os melhores resultados. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem aqui no direct que eu respondo para vocês. Um beijo!